Vamos retomar, então, a nossa análise juntando, vamos ver se a gente junta. Eu acho que tem uma linha interessante entre o que a gente acabou de ouvir do presidente da Câmara dos Deputados e o que a Raquel nos dizia antes da gente interromper para o belo trabalho de reportagem da Bárbara, trazendo o presidente da Câmara para conversar conosco. Que era o seguinte, na verdade, Raquel, você dava um quadro de um centrão totalmente dividido e volátil entre os seus principais partidos. O Arthur Lira reconhece, na conversa conosco, como foi difícil articular tudo isso e, ao mesmo tempo, eu não sei nem se ele está ali, até na própria respiração, ele traduz essa ideia, se esse negócio acalma, pelo amor de Deus, agora com o centrão dividido desse jeito? Vac, a gente tem que observar que o Centrão opera muito pela sobrevivência política. Essa pauta não é uma pauta de sobrevivência política, porque do outro lado, caso a PEC avançasse, o Centrão desagradaria a Justiça Eleitoral, que tem na sua mão dezenas de processos envolvendo os parlamentares, contas de partidos, elegibilidades, tem muitas questões aí envolvendo. Essa é uma ótica que tem sido pouco abordada, mas eu tenho ouvido muito isso, principalmente... A ótica do envolvimento deles com a justiça, com a justiça, e nesse caso em específico com a Justiça Eleitoral. Todos, a maioria aí desses 513, serão candidatos no ano que vem, a maioria do universo político será candidata no ano que vem, passará pelo crivo do Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. A quem desagradar? Vou desagradar quem, neste ponto, tendo em vista que do outro lado da Praça dos Três Poderes, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal entraram numa operação política, junto com o universo político, para enterrar essa PEC. Com 11 partidos, exatamente, que deixou o Bolsonaro furioso. Agora, tem uma frase da Raquel de ontem que me ficou martelando a cabeça a noite inteira, quando você disse, Raquel, Centrão e âncora fiscal não rimam. Não rimam mesmo, não combinam nem um pouco na tua análise. Agora, se a gente toma os números que você acabou de trazer para nós, sobre essa divisão do Centrão, e colocando o que o Arthur Lira disse que ele está tentando fazer, que é organizar um mínimo de trabalho ali no Legislativo, do ponto de vista fiscal, você ficou mais temerosa do que você já estava ontem? Olha, William, a situação fiscal está complicada. O que eu acho que esses números trazem para nós, o Caio trouxe um pouco a posição que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo, que os deputados estariam preocupados com o que diria sobre eles o TSE. Eu estava aqui enquanto a gente conversando com o professor Carlos Mello e com o professor Fernando Abrúcio. Eles têm uma outra... Dois cientistas políticos. Exatamente. Eles têm uma outra explicação para essa divisão. Eles acham que existe a diferença entre que ordena o partido, que sugere o partido, e o indivíduo ali, os interesses pessoais e regionais de cada deputado. Então, você tem ali evangélicos, ruralistas, deputados interessados em emendas. Isso ajuda a explicar um pouco as posições do que nem se pode chamar de centrão, né? Como o PSDB, com muita abstenção e muito voto a favor da PEC. Não seria, então, nessa visão, rapidamente, Caio, algo representativo do ponto de vista da capacidade de arregimentação, mobilização e direção do Centrão? Esse tipo de matéria é aquele tipo de matéria que as bancadas não costumam votar uníssonas, uniformes, de uma maneira... Estilhaça. Exatamente. É o tipo de matéria, quanto maior a polêmica, maior a divisão e a forma como se diluiu essas bancadas.